Bom dia, meus companheiros, bom dia, minhas companheiras, bom dia a todos os internautas. Estamos aqui hoje em mais uma edição do nosso Minuto da Democracia. Esse é um programa da bancada do Partido dos Trabalhadores aqui na Assembleia Legislativa, onde a gente trata de questões mais importantes da conjuntura política, informa sobre o movimento da bancada, os projetos e andamento. E também aqui nesse programa nós trazemos companheiras e companheiros, da mais alta importância, que tem a ver com essa história, que tem trajetória de luta e que tem um legado construído, nesse partido e na sua vida de militante social e política. E hoje aqui nós temos um grande quadro, eu diria um quadraço, forjado na luta camponesa, na luta da agricultura familiar. Seus pais são agricultores familiares lá de São Domingos e é uma dirigente nacional, uma dirigente da Central Única dos Trabalhadores por muito tempo, um quadro nacional do Partido dos Trabalhadores, um dos quadros que mais intimidade tinha com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Enfim, uma satisfação muito grande, uma honra a gente receber aqui, uma mulher de luta, de combate, determinada do que faz. E aqui estamos para falar da luta camponesa, da luta da agricultura familiar, principalmente numa semana que antecede o Dia do Trabalhador Rural e da Agricultura Familiar no nosso país. Bom dia, Elisângela. Bom dia, deputado Marcelino. Eu que agradeço a oportunidade de participar do Minuto da Democracia, aqui da liderança do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa da Bahia. É um prazer essa semana, que é a Semana da Agricultura Familiar, onde a gente comemora no Brasil e no mundo o nosso protagonismo na produção de alimentos, da nossa importância na vida social, a organização social, a luta nossa, da agricultura familiar e campesina no Brasil e no mundo. Elisângela, você como um quadro dirigente, ajudou a fundar a Central Única e também a FETRAF, que é o Sindicato da Agricultura Familiar. E sabe, todos nós sabemos, da importância, é a quarta agricultura no mundo na produção de alimentos. Tem uma importância social, uma importância econômica muito grande e uma importância política. Porque na fundação do Partido dos Trabalhadores nós tivemos ali na sua origem uma grande militância do rural, o primeiro deputado estadual, o primeiro federal. E você também como uma grande mulher, a participação da mulher é fundamental. Você também é suplente de deputado federal. Como é que você vê essa articulação da luta no parlamento e a luta lá, na agricultura familiar, junto aos trabalhadores? Bem, deputado, minha trajetória eu iniciei muito cedo, a minha militância, eu sou de São Domingos, como você já falou, agricultora familiar de uma comunidade que fica a 3 quilômetros da cidade, Meu pai continua morando lá, nessa mesma comunidade onde eu nasci, no semiárido, Então, eu entrei muito cedo nos movimentos sociais da Igreja Católica, no movimento sindical, e também compreendemos com essa trajetória toda de luta que a importância também da gente estar na política, fazer parte, trazer para a política, os espaços políticos, principalmente o parlamento, a representatividade de um segmento importante para a produção de alimentos, economicamente no campo. Só no Brasil nós temos 4,4 milhões de famílias da agricultura familiar. Isso corresponde a mais de 84% dos estabelecimentos, das unidades produtivas no país, da agricultura familiar. Então, é um segmento que tem uma capacidade muito grande de produzir alimentos. No Brasil e no mundo, produzimos em torno de 70% dos alimentos consumidos pela população mundial e brasileira.
No Brasil, nós temos produtos que chegam a mais de 80%, né, de produção da agricultura familiar. Então, esse segmento nunca teve no Brasil e no mundo como um segmento de investimentos econômicos estratégicos para a produção de alimentos e tal. Então, essa luta nossa sempre foi muito grande no sentido de ter políticas públicas e políticas para a produção. Então, a minha militância é isso, e a gente compreende a importância também da gente estar nos espaços da política, do parlamento, principalmente. Por isso que eu fui candidata a deputada federal, hoje estou na suplência, no sentido de que a gente possa trazer a representatividade desse segmento tão importante para a produção de alimento e para o desenvolvimento econômico e social do nosso estado, do nosso país. Tony Reis aqui de Morro do Chapéu já está aqui se pronunciando aqui, mandando um abraço para a nossa liderança, deputada. Mas, Elisângela, nós passamos um período de 13 anos onde nós avançamos, né, na formulação de política, e você ajudou muito nisso, né, lá em Brasília, e agora nós tivemos praticamente um tsunami, né, de destruição a nível nacional de quase todas as políticas, né? Ou foram extintas, ou foram exauridas por falta de recurso, por corte de recursos, né? E a Bahia é um dos estados onde tem o maior número de agricultores familiares do nosso país. Então, nós sabemos que os recursos do governo federal são muito importantes, né? Então, como é que nós vamos agora resistir e manter esse apoio tão necessário, né, que o Estado brasileiro, enquanto Estado-nação, tanto deve, né, de políticas para a agricultura familiar? Pois é, a agricultura familiar no Brasil, ela cumpriu um papel importante nos últimos períodos. A gente, antes do PRONAF, que tem mais de 20 anos, acho que está em torno já de 25 anos, a gente não tinha nenhum nível de reconhecimento, né? Era o lavrador, era os agricultor, enfim, os pequenos produtores. E a partir do PRONAF, né, que foi uma luta, né, dos movimentos sociais de todo o país, a gente conseguiu ter um reconhecimento, né, de que existe esse segmento, aí um programa de fortalecimento para a agricultura familiar no Brasil. A partir daí, e quando veio o governo Lula, né, eu tive a oportunidade de, pela CUT Nacional, já era dirigente da CUT Nacional, ir para Brasília no início de 2003. Acompanhei toda, né, fui conselheira do CONSEA, fui presidenta da FETRAF Brasil, que é a nossa federação, participava de todos os movimentos e a gente eu consegui estar lá presente na construção das principais políticas, no fortalecimento do PRONAF, de políticas, né, de acesso à terra, de políticas de comercialização, exemplo do PA, PENAI, da assistência técnica, né, recuperando uma outra metodologia, outra dinâmica para... Enfim, foi uma infinidade de programas que teve um reconhecimento mundial, né? A FAO mesmo, algumas das experiências que a gente desenvolveu aqui no Brasil, a FAO replicou isso nos programas, né, mundial, fortalecendo a agricultura familiar. Essa ação do Brasil contribuiu para que em 2014 a FAO decretasse o Ano Internacional da Agricultura Familiar, em 2014, né, reconhecendo que a agricultura familiar e campesina em todo o mundo ela coloca, né, 70% dos alimentos consumidos pela população brasileira. As mulheres, a nossa mão de obra feminina na produção de alimentos é em torno de 45% no mundo. Então, tudo isso porque o governo Lula contribuía muito também para essa ascensão, né, na agricultura familiar e campesina do mundo, trazendo o nosso Graziano, que foi ministro dele, para a FAO. Então isso, e até hoje a gente continua com esse protagonismo. Agora nós estamos sofrendo, né, um desmonte de tudo isso que construímos, né? Mesmo assim, a FAO, a importância da agricultura familiar, da produção de alimentos por esse segmento, que ela reconhece que é o único segmento que pode, de fato, garantir a soberania alimentar e nutricional da população de todo mundo, porque a gente
produz com diversidade, produz alimento, produz preservando e conservando a biodiversidade. Então, a FAO lançou agora, no final de maio, mais uma campanha que é o Decênio da Agricultura Familiar, que vai ser uma década de investimento, de luta nos países, principalmente na América Latina e no Caribe aqui, para que esses governos invistam nesse segmento, que esses governos compreendam a importância que tem a produção de alimentos. Se a gente quer ter alimentos saudáveis no mundo, tem que investir na agricultura familiar e campesina, nas populações que moram no campo tradicionais, como seu mandato é um mandato aqui na Bahia que nos orgulha, porque consegue defender e organizar essa pauta. E aqui hoje, na Assembleia Legislativa, também com toda a bancada, já está tendo uma sensibilidade muito grande da importância desse segmento aqui na Bahia, que somos aqui na Bahia mais de 700 mil famílias de agricultores e agricultoras familiares aqui produzindo alimento, produzindo oportunidade, né, de renda para as famílias. Então, no Brasil hoje, em torno das cidades, 90% da economia dos municípios que têm até 20 mil habitantes gira em torno da agricultura familiar. Isso, aqui também tem Maria Paula e Gerinaldo Costa, né? Nosso companheiro de feira, engenheiro, comunicador. Também aqui Anselmo Souza, né? Todos mandando uma saudação para nossa companheira Elisângela. Mas Elisângela, você falou no nosso trabalho aqui, e hoje eu tenho uma convicção muito, né, consolidada de que você tem uma tendência do mundo onde não se discute mais, não é só a produtividade na agricultura, e sim a qualidade, né? A qualidade que nós temos, a nossa maioria da população hoje, brasileira e baiana, com sobrepeso, ao mesmo tempo com sobrepeso, com desnutrição, né? Insuficiência de desnutrição. Isso vem justamente da falta de uma alimentação de qualidade, né? Então, no mundo já existe uma superprodução de alimentos, no Brasil já existe, tem um desperdício, né, brutal, sim, desperdício na produção, no transporte dessa, né, na comercialização e no próprio consumo em casa. Então, é um desperdício nunca visto, né, pelo seu tamanho. Então, nós temos, a tendência do mundo é produzir alimentos de qualidade, que sejam comida, não sejam substâncias alimentícias. E esse, com certeza, é o caminho que eu vejo para a agricultura familiar. Então, nós temos como prioridade fazer com que, né, e dar as condições, né, dar as condições. E o nosso governo aqui na Bahia, o governo popular, tem que avançar nesse sentido, porque a gente precisa dar as condições para que a agricultura familiar, que já produz, né, a comida do brasileiro, a comida diversa, ali a comida de qualidade, tenha as condições de fazer uma produção, né, orgânica, uma produção maior agroecológica. Enfim, eu acho que essa é a grande tendência. E vejo você também como uma grande aliada nesse trabalho, nos debates que têm sido feitos, né? E aqui nós temos os gráficos, por exemplo, o agronegócio ele consome 86% do crédito país, a agricultura familiar só consome 14%. Né? A produção de comida na agricultura familiar, 70%. No agronegócio, 30%. Então, concretamente, é uma questão econômica. Né? Então, nós temos que trabalhar políticas estruturantes. Não é fazer assistência, né? Não é fazer não é política, não é só programas e projetos, né? Mas tem que ser políticas estruturantes, política de Estado, não só de governo, que o governo passa, ele pode não continuar, né? Dependendo o que estamos acontecendo no Brasil agora. Então, mesmo que o Ministério de Agropecuária, né, o MAPA, o Banco, né, Mundial, reconhece o
o volume, né, de produção, de oportunidades de renda no Brasil, da agricultura familiar, né, da produção, o Brasil tem essa produção toda de alimento porque tem a produção da agricultura familiar. Eles reconhecem estatisticamente, né, porque o próximo censo vai, a tendência, né, do censo que foi feito agora, é demonstrar esse mesmo volume e crescência da capacidade de produção de alimentos da agricultura familiar e da oportunidade de renda no campo. O que acontece? O governo federal nega a nossa existência, porque acabou todos os programas, todas os recursos, não tem orçamento, né? Tem uma simples secretaria no mapa para cuidar de um segmento importante, que é reconhecido mundialmente pela capacidade de produzir alimentos, que produz mais de 87% da produção de mandioca, mais de 57% de feijão, produz mais de 50% de aves. Então, um conjunto de uma produção diversificada, uma riqueza. E o Brasil é um país muito produtivo, né? Mas também de muita concentração fundiária, né? Acho que a concentração fundiária e agora a estrangeirização das terras no Brasil. Então, são grandes desafios, como diz aqui a FAO, né, na sua última assembleia, que é um organismo das Nações Unidas, da importância que tem esse segmento para a produção de alimento, para a comida de verdade, para a gente ter um país de pessoas saudáveis, vivendo saudáveis. A gente estamos dizendo nos movimentos sociais, essa semana que se inicia da agricultura familiar, que o ato de comer é um ato político, porque é inadmissível, depois desse governo Bolsonaro, o quanto de veneno, né, de agrotóxicos liberado para a produção agrícola nesse país. E quem pode realmente, né, mudar esse modelo de produção de alimentos numa perspectiva do alimento orgânico, baseado na agroecologia, numa filosofia de vida, respeitando a biodiversidade, o meio ambiente, conservando e o ser humano acima de tudo, né? É a agricultura familiar e campesina. Somos nós, os trabalhadores, que estamos lá produzindo. Então, eu acredito que o que vai fazer a nossa resistência nesse momento tão difícil, né, de perspectiva no país, que é um segmento que nunca teve um investimento estratégico econômico para o desenvolvimento desse segmento na produção de alimentos. Imagina agora com um governo que nega a sua existência, né, em orçamento. Não teve, depois de 20 anos no Brasil, foi lançado um plano safra sem o volume de recursos destinado para a agricultura familiar. Então, o PRONAF, que a gente ampliou no governo Lula, né, o acesso no país todo, que antes era muito mais no sul do Brasil do que nas demais regiões do país, a gente chegou a 14%, né, de acesso a crédito. Agora a gente não sabe, né, não tem nenhuma perspectiva disso. Então, a nossa resistência vai se dar a partir da luta dos movimentos sociais, das organizações sociais fazendo essa resistência, de investimento, de ações como o governo do estado da Bahia. Nós precisamos fortalecer o que existe, e o governo precisa ter ainda mais essa sensibilidade no sentido de investir para que esse segmento também tenha crédito e assistência técnica, porque não basta só a gente ter uma agroindústria, ter a condição de agregar valor à produção, mas a gente não ter a condição de aumentar a produção, né? O agricultor conseguir plantar, produzir, colher e comercializar o seu produto. Então, esses são o grande desafio hoje, deputado, está na nossa renda, ter renda, sobreviver daquilo que a gente produz, né? Então, acho que algumas iniciativas nossas, no sentido de também dar visibilidade a essa produção que a gente tem, a esses produtos saudáveis, que hoje na Bahia tem um mix de produto imenso, grandioso, é uma diversidade muito grande, um potencial extraordinário, que produz todos, na sua maioria, quase todos os alimentos que a gente consome no dia a dia, né, do feijão, de carne, de leite, ovos, tudo. Então, assim, é uma diversidade fantástica que a Bahia tem, e a gente está conseguindo, né, fortalecer esse segmento, mas ele precisa de algumas políticas que são pilares realmente para, de fato, a gente conseguir a garantia do fortalecimento desse segmento, fazer essa resistência para que, no futuro, a gente consiga também trazer grandes experiências
né, de segmentos para o Brasil, né, da nossa resistência aqui, dos investimentos, do processo de organização, a exemplo das políticas para assistência técnica, porque sem assessoramento técnico, pesquisa também, a agricultura familiar precisa de tudo isso, precisa de tecnologias, né, precisa de todas condições para que ela realmente consiga continuar, e a gente pode ser muito mais do que 70% dos alimentos, a gente pode garantir de fato essa soberania alimentar e nutricional, porque a nossa população realmente, né, os problemas de desnutrição, de obesidade, de uma série de problemas de saúde são do consumo de alimento, né, do alimento que é consumido, que não é um alimento saudável, quando o alimento é produzido, né, na sua maioria aí, um pouco que o agronegócio, porque só produz grãos, né, não produz o alimento. Aqui tem o deputado Jacó, também vinculado à agricultura familiar, à convivência com o semiárido, e também Maria Paula, que volta a reafirmar a necessidade de lideranças, né, políticas que avancem, né, na luta, né, no compromisso com a agricultura familiar. Mas, Elisângela, você tocou numa questão aí muito importante que nós precisamos aprofundar, que é a questão da assistência técnica. Não é? Os programas federais foram extintos. Não é? O nosso Estado está no período eu diria, de transição, né, dessa assistência técnica. Nós não concluímos, né, de forma mais organizada, sistematizada, uma avaliação que foi essa assistência técnica nesse período, e precisamos aprofundar, realmente estabelecer um caminho. Que assistência técnica nós queremos? Porque nós estamos vendo aí o que aguarda, né? A missão da agricultura familiar é uma missão muito nobre, é sofisticada, né? Hoje, aquela dicotomia que eles procuravam estabelecer entre o moderno e o atrasado, hoje o moderno é produzir comida de qualidade, é produzir cidadania, é produzir relações de trabalho, né, com base na ética, com base, né, na justiça social. E o agricultor, ele precisa dialogar com o meio ambiente, não é destruir o meio ambiente. Então, o agricultor é um zelador do meio ambiente. E aí vem, né, essa necessidade de conhecer de forma mais aprofundada a natureza, de ter essa relação. E aí vem a assistência técnica, a troca de saberes. Como você vê nesse momento a assistência técnica e como é que nós temos que avançar nesse sentido? Olha, para a agricultura familiar, nossa perspectiva, né, nasce quando a gente fala de não é de uma assistência, mas de um assessoramento técnico, né, que contribui a partir dos saberes, do conhecimento, da vida, né, do agricultor e da agricultura lá, de trazer mais conhecimento, novas técnicas e tecnologia para o manejo, né, da sua produção. E acho que aqui na Bahia a gente precisa, com todo esse investimento que o governo, né, já iniciou no governo Jacques Wagner, no governo Rui, criação da SDR, toda uma perspectiva. Hoje, como eu também faço uma militância nacional, a Bahia hoje é um estado que tem um maior número de ações, de programas, né, porque o governo federal tirou tudo e a Bahia continua fazendo aí o investimento e acreditando na agricultura familiar, até porque 70% dos municípios baianos são municípios que sua economia está diretamente ligada à agricultura familiar, né? Então, acho que isso é muito importante agora. Não basta só a gente fazer os programas e as promoções que estão sendo feitas hoje no sentido de fortalecimento, mas a assistência técnica, um investimento para a gente dar continuidade a esse processo de assessoramento técnico para a agricultura familiar, senão ela não vai acessar crédito, ela não vai conseguir, os agricultores não vão conseguir aumentar o volume de produção, porque a assistência técnica, o assessoramento técnico é a política mais importante que a gente possa ter para que o agricultor e a agricultora possam continuar produzindo alimento. Se não tiver essa sensibilidade,
da importância dessa política, de manter o investimento, de ter os recursos para que o agricultor e a agricultura familiar baiana tenha, né, o assessoramento técnico, a ciência técnica, nessa nova metodologia, com as organizações sociais fazendo, participando, porque é tudo isso que você falou, deputado, no sentido de que é uma vida diferente, é uma ideologia de vida que a gente tem no campo, né? Porque a gente convive valorizando a terra, a gente vive ali naquele espaço, conserva, preserva, sabe? A natureza faz parte da gente, né? É um segmento de gente que vive. A gente precisa trabalhar nessa perspectiva, né? A gente sempre dizia, quando no governo Lula, né? Nós queremos um campo com gente e gente feliz, porque a agricultura familiar é gente, é pessoas lá, né? Produzindo. Então, mas essas pessoas precisam, no mundo de hoje, também ter a assistência, ter conhecimentos técnicos, ter acesso à tecnologia que consiga melhorar a capacidade sua na produção, principalmente para um público que a gente quer que continue produzindo alimento, que é os jovens. Se você não tiver uma condição diferenciada, né, não vai conseguir manter as mesmas formas. Então, um aumento da produção para ter renda, uma condição de agregar o valor naquilo que se produz, a gente não vai ter, né, essa continuidade. Mas a agricultura familiar, com tudo isso, com todo o desmonte do conjunto das políticas públicas, das políticas para a produção, né, do investimento de crédito, tudo mais que esse governo está destruindo, né, o governo federal, mas essa agricultura familiar continua mantendo aí esse potencial de produção. E aqui na Bahia, a gente queremos contar muito com a acessibilidade aqui, o apoio da nossa bancada, no sentido de um diálogo mais próximo com o nosso governador, para que ele entenda que investir na assistência técnica, a gente até pode sentar juntos, discutir outras formas, né? Melhorar as chamadas, melhorar a forma de fazer, mas a política essencial para que a gente possa continuar com o volume de produção que temos de alimentos na Bahia, com a diversidade produtiva que a Bahia tem capacidade de produzir e muito mais outros produtos que é possível, e quem nos garante isso é a assistência técnica, o crédito e depois a industrialização da nossa produção. Também tem aqui Mário Lago, né, que saudando a sua participação, e Eduardo sempre presente, né? Um abraço, Eduardo, eu agradeço a sua atenção que tem com o nosso programa. E voltando a essa questão das políticas públicas, né? Nós vimos ao longo da história que sempre foi negado, né, a agricultura familiar, e os números são alarmantes, né? Se a agricultura familiar tivesse as mesmas condições que teve o agronegócio, né? Sim, sim. O agronegócio ele foi irrigado, né, diretamente na veia ali, com dinheiro da sociedade, com crédito, com assistência técnica, com produção de conhecimento, né? A Embrapa foi hegemonizada, né? Apesar de também ter, felizmente tem também pesquisa para a agricultura familiar, mas se a gente for comparar uma com a outra, né, é muito ínfima ainda o que se investe para o conhecimento, não é? E os agricultores familiares também avançaram muito nesse sentido, né? Avançaram no número de escolas, criaram escolas mais adaptadas à sua realidade, foram para a universidade, né? Sim, sim. E agora esses programas estão sendo destruídos sem apoio, e é um verdadeiro desprezo, né, à sociedade e como ela se organiza para trabalhar, para produzir e para sobreviver, né? Então, como você vê, né, principalmente esse ataque à educação do campo, né, não só a nível do que se construiu técnico, universitário, mas também o fechamento de escolas no campo?
Olha, para a gente, assim, dois desmontes que são de setores, um pilar de uma sociedade que, né, tem uma perspectiva de uma sociedade com desenvolvimento, com mínimo de distribuição de renda, porque se atacar quem produz a vida e produz o alimento, destruir todas as perspectivas, porque a agricultura familiar já não era reconhecida, só teve uma década e pouco de investimento a partir do governo Lula e governo Dilma, e a educação, porque a educação é fundamental para todo o processo de transformação e de autonomia, de conhecimento, né? Porque as iniciativas que a gente teve a partir dos programas, né, de educação na universidade, nas escolas técnicas, as escolas família agrícola, passamos, né, aqui na Bahia mesmo, tem um investimento, nós temos em torno de 35 escolas famílias, né? Recentemente visitei uma ali em Sobradinho, 150 jovens alunos, filhos de agricultor e agricultores familiares, jovens que estavam ali. E assim, mas isso aqui ainda a gente está conseguindo ter esse suporte porque está na Bahia, porque tem uma outra visão, né, de governo, mas em outros estados já não tem mais. E o ataque às universidades, porque as universidades federais a gente conseguiu desenvolver uma parceria extraordinária no sentido de garantir nem só a oportunidade dos filhos dos agricultores e agricultoras familiares estudar e de outros profissionais que também sempre nos apoiaram, mas também foi a oportunidade de ajudar a gente também na pesquisa, em conhecimento, para desenvolver alguns produtos. Quantos, né, engenheiros de alimentos, não sei o que a gente ia lá, solicitava, ajuda aqui para a gente, né, temos aqui essa condição de produzir mais isso aqui com a mandioca, com o umbu, com o licuri. Essa parceria é fundamental para o desenvolvimento nosso. Então, a agricultura familiar, e a população, a gente precisa de um país que não tem investimento em educação pública de qualidade, né? Qual é a perspectiva que vai ter num país como esse? Principalmente, se aqui na Bahia a gente ter a oportunidade de continuar nessa parceria com as universidades, os institutos técnicos, no sentido de contribuir para o assessoramento técnico, também seria uma grande oportunidade de valorizar esse segmento, de ampliar os conhecimentos, né? Porque é fundamental. Então, a gente hoje se orgulha quando vê vários jovens, mulheres, principalmente as mulheres, olha, eu estou cursando, estou na universidade, eu estou tendo conhecimentos. E quando você vai numa propriedade dessas pessoas que estão tendo acesso a cursar um curso como esse, você vê a diferença, você vê o olhar que eles têm, o horizonte, a perspectiva que dá ali para aquela família, entendeu? Então, para nós esse desmonte ele é assim tanto quanto prejudicial ao desmonte que está fazendo realmente com a extensão dos programas e dos investimentos de orçamento para a agricultura familiar. Eu estive em Tabocas, do Brejo Velho, a semana passada, e lá eu conheci uma mãe que a filha dela cursava medicina, coisa impossível de se ver. Sim. Até pouco tempo, uma trabalhadora do campo, uma agricultura familiar, ter a sua filha. E ali ela, né, com muito orgulho e, claro, né, com muita razão, né? Então, isso se deve também a políticas públicas, sim, né, sim. que estão sendo exterminadas. Então, a beleza, né, o que tem de humano, né, como você vê o seu filho entrar, né, num curso nobre, e ali, né, até pouco tempo, isso era negado. A experiência também da ESEF, né, da Escola Familiar Agrícola, é um negócio fantástico. Fantástico. Né? E o protagonismo que o estudante tem. O estudante, ele participa, né? Ele constrói, né, as necessidades da sua própria educação, e ele também, né, nessa metodologia de alternância, termina atrás, né, que é feito lá na comunidade, para a escola. Então, são coisas que as comunidades urbanas deviam compreender, né? E até os próprios governantes, nas suas mais diversas instâncias, né, apoiar, né, com mais determinação, porque é muito bonito ver essas experiências. Mas nós já estamos aqui quase que esgotando, né, o nosso tempo
né? E para discutir essa temática é muito, mas nós vamos ter a oportunidade de fazê-lo em outras, né, oportunidades aqui, mas você como suplente, né, de deputada federal, né, e oriunda, né, votada, né, pelas comunidades, né, rurais, agrárias, e também porque isso reverbera, né, as pessoas que estão na cidade compreendem a importância de ter lideranças representando esse segmento, né? E agora nós vamos ter eleições também municipais, né? Então nós temos que ter um pé no campo, ajudando a organizar, né, toda essa, né, base social fundamental para o desenvolvimento, mas também tem que ter a preocupação, né? E como é que ele já está se movendo no sentido de apoiar, né, para ter representantes em todos os níveis, né, da agricultura familiar, e como você acha, né, que pode avançar nesse sentido, não só em São Domingos, né, mas nessa Bahia toda, no Brasil todo. Então, o nosso trabalho, né, realmente, por mais que a gente prioriza estar mais presente em um ou outro território, mas é trabalho, uma articulação estadual mesmo, né? Consegue ter uma representação, uma articulação nos 27 territórios, né? Eu tive a votação de um pouquinho de voto até o município que eu tive maior expressão de voto em 396 municípios, né? Então isso, aí por que isso? É porque pelo tema, né? A agricultura familiar está nos 417 municípios, né? Então a gente estamos preocupados muito e fazendo uma ação de articulação, de diálogo com as nossas lideranças nos municípios, chamando a atenção e contribuindo para eles compreender que o projeto local, que tem uma plataforma de como governar o município, construir uma perspectiva da importância do desenvolvimento rural e urbano daquele município, pensar o município numa perspectiva, né, de ter governos nos municípios, né, prefeitos e Câmara de Vereadores, em compreendendo e tendo sensibilidade sobre essa temática, que é uma temática que contribui e que é um setor importante para a economia, principalmente, como eu falei anteriormente, de mais de 70 municípios nesse estado. Nós estamos incentivando a essas pessoas participar da política, né, se colocar como candidatos e candidatas, discutir os seus projetos municipais, elaborar proposta para o município, qual o município que queremos, a partir de uma perspectiva do desenvolvimento do campo e da cidade, né, do rural e do urbano. Estamos também dialogando nessa perspectiva as mulheres na política, porque, né, nós somos muito poucas. Nós mulheres somos a maioria da população desse país, nós estamos presentes em todos os setores, né, produtivos, a nossa mão de obra, e principalmente na agricultura familiar, que somos mais de 45% nesse contexto. A importância delas assumir, porque muitas delas estão nas associações, nas cooperativas, no sindicato, ajudando, organizando, mas na hora dos espaços, né, como dizemos, de poder, as mulheres não estão presentes na política. Então, é também uma das nossas preocupações, também quanto à juventude, porque falar que é importante os jovens estar, e não é um desafio, né, frente a toda essa visão que se tem, né, principalmente que a grande mídia e todo esse projeto de sociedade que está hoje em curso colocou para nós, dos movimentos da esquerda, né, o que somos na política, mas a gente tem um desafio muito grande também de trazer a juventude para compreender que o espaço da política é um espaço importante, é um espaço que a gente pode estar fazendo a política de forma, né, diferenciada, levando em consideração toda a perspectiva que é possível dentro da sociedade, né? Eu acho que a gente também tem que compreender que nesse momento a gente discute um projeto de sociedade na sua totalidade, a gente precisa pensar a política como um todo, pensar na vida das pessoas, né, no ser humano acima de tudo. E com essa perspectiva queremos muito ter uma base, seu mandato é também importante, né, estar junto com os movimentos, a gente se sente muito
acolhido com esses espaços aqui. E é importante a nossa presença, né, nos espaços da política, e vamos fazer uma base sólida, forte, para garantir a continuidade do projeto que temos aqui na Bahia, né, que está hoje pela liderança do nosso governador Rui, mas precisamos continuar nessa concepção e aprimorando e buscando mais inclusão, mais participação dos vários segmentos. E também, a nível nacional, a gente precisa, né, retomar uma outra concepção de projeto de sociedade para o Brasil, porque precisamos de projeto de inclusão e de justiça social, não como a gente está vendo aí hoje, né, por esse governo que está a nível federal, que nega a existência de segmentos, né, desmonta as políticas públicas, e a gente precisa retomar uma outra perspectiva de crescimento econômico, com sustentabilidade social e econômica para o Brasil. Então, a bancada do Partido dos Trabalhadores agradece não só a sua presença nesse Minuto da Democracia, mas do conjunto, né, das suas lutas, da sua militância, né, em prol, né, da nossa agricultura familiar, dos trabalhadores rurais. E, na verdade, foi uma honra para a gente receber um quadro, né, da sua qualidade. Então, muito obrigado e até a próxima edição, né, do Minuto da Democracia. Eu agradeço a todos que participaram com a gente, os internautas aí acompanhando. Agradeço a você, deputado, pelo convite, e me coloco sempre à disposição para continuar junto nessa parceria. Agradeço a sua equipe também por estar aqui junto com a gente, contribuindo, né, para que a gente possa tornar desses momentos, são momentos importantes para o fortalecimento da nossa luta. E uma boa semana da agricultura familiar, e que todos os movimentos sociais consigam se mobilizar, organizar, para a gente continuar nessa resistência.